vai fracassar. É esse profissional que vai cair. Aquele que não entendeu ainda que precisa ser humano e que a segurança do trabalho é multidisciplinar. Você não pode ter uma viseira achando que é só aquele mundo que existe. Existe uma infinidade de possibilidades por trás de tudo isso. Cada um é especializado, obviamente, em uma determinada área. Mas se a gente for falar em possibilidades de segurança do trabalho, a gente tem aí um número, né, muito grande, muito mais do que em outras profissões. Mas dentro daquilo que se supõe a fazer, pelo menos faça de maneira assertiva e correta. Ok. Eu queria só contribuir um pouquinho aqui, que também que eu vejo hoje, a questão que a gente está, todo mundo chama da era do conhecimento, né? Então está muito fácil essa questão que a Rubio mencionou, de copia e cola. Conhecimento, a gente nunca teve tanta coisa disponível e de fácil acesso. Então os profissionais agora, na minha visão, eles têm que procurar a transformação que eles vão causar ou que eles vão ter, porque conhecimento está disponível. E responder a simples pergunta: qual que é o problema que você resolve? E se esse problema for um problema que é facilmente resolvido por um robô, cuidado, você vai ser substituído e muito em breve. Ok. Me disseram assim, se uma empresa tiver grau de risco 4 e 50 robôs, vai precisar de um técnico de segurança? Acho que sim. É por causa do risco biológico do vírus. Só isso. O vírus, né? Uma coisa importante de lembrar, tendências mundiais são muito interessantes. Mas nós somos um país onde o terceiro muito atrasado. Nós vamos fabricar deliciosa Coca-Cola, associado, assim. Nós temos que fazer saneamento em todas as cidades brasileiras. Nós temos que construir estrada. Por muitos anos nós vamos ainda ter trabalho braçal, embora exista máquina para isso, mas tem muitas questões no meio. Então, nós precisamos ficar muito atentos à nossa realidade. Nós temos um pessoal no Brasil que às vezes vai para a Europa, senta no café da esquina, ouve falar de alguma coisa e volta contigo de uma maneira sem levar o contexto. Nós temos uma lição de casa imensa, coisas fantásticas para fazer. E uma coisa que ele falou aqui é muito interessante, é perguntar: para que o meu saber serve, né? O meu saber transforma alguma coisa? O meu saber é capaz de modificar? Ele agrega valor? Porque nós vivemos um tempo de saber. Eu sei. Você chega nas empresas, tem um monte de gestor. Você pergunta: gestor do quê? Eu não sei, eu sou gestor. Me deram um cargo de gestor, você está fazendo o que aqui? Um dia eu brinquei com você, está gestante, então estou. Então a gente precisa tomar cuidado, porque está muito superficial nas coisas. Vai, Nestor, falar uma coisa? Você está muito quietinho, Nestor, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente chama ele. Alguém da plateia gostaria de falar sobre profissional SST 4.0, uma experiência? Tranquilo? Então vou passar para o Nestor, então, para que ele possa falar sobre o que esperar da mudança na nossa área de SST. 5 minutos, Nestor. Sim, senhor. Então, a cola está aqui. Sobre as mudanças aí, eu trouxe algumas coisas para pontuar do que já aconteceu, para a gente poder fazer um desenho do que virá. Né? Não tem como a gente só olhar para frente, a gente tem que olhar no retrovisor de vez em quando, senão a gente bate. Houve a mudança da NR1, segundo o que saiu na mídia, né, o governo vai alterar todas as NRs, todas. Até agora já foram a 1, a 2, a 12, aí vem aí, as próximas serão as 4, a 5 e a 18, inclusive está em consulta pública, qualquer pessoa pode mandar sua sugestão. Tem um site, acho que se chama Facilita Brasil, alguma coisa assim. Participa, você pode ir lá e é muito interessante o site, você vai lá, clica no maisinho, já dá sua sugestão lá e já fica gravado, muito bacana. A nova NR1 trouxe o quê? Direito de recusa antes a gente tinha na 9, na 33, foram excluídos dessas outras normas e agora o direito de recusa faz parte da NR1, ou seja, a NR1 mais rígida. Treinamento EAD da área de segurança do trabalho, que antes era fruto de apenas uma nota técnica do Ministério do Trabalho, agora está na NR1, são 3 páginas focadas só nisso, treinamento EAD. Lembrando que quando a gente fala de treinamento EAD, o pessoal já torce o nariz, mas para aquelas atividades que precisam de um treinamento prático, o treinamento EAD por si só não resolve o problema, a NR1 é clara contra isso. Se tiver parte prática, a parte prática tem que ser feita em campo. E isso acaba se tornando um treinamento semipresencial ou híbrido também, que o pessoal chama. Faz uma parte teórica
no sistema via EAD e outra parte em campo. Outra questão também que a NR trouxe foi a questão de aproveitar treinamento. As consultorias de SST, não todas, mas boa parte delas, você fazia treinamento numa empresa, treinamento, por exemplo, operador de empilhadeira, ia para outra, tem que fazer outro treinamento de operador de empilhadeira. Aquele que você fez da empresa A não serve não. Ah não, mas tem 2 meses que eu fiz. Não serve, tem que fazer outro. Agora a nova NR1 permite que você aproveite um treinamento do outro, desde que cumpra o treinamento que fez numa empresa na outra, desde que se cumpram os pré-requisitos lá da norma. Hierarquia das medidas de controle, que antes existia na NR1, NR9, na NR6, agora tem também na NR1. Tratamento diferenciado para o MEI e pequenas empresas foi o bicho que mais pegou, porque acabou alterando a questão do PPA e do PCMSO para as empresas médias e pequenas, e não se espante, isso vai se alastrar nas outras NRs também. Se prepare para isso, vai ter muita mudança. As pequenas empresas deixarão de cumprir muita coisa da parte SST. Essa é a intenção principal da simplificação das NRs. Então, toda empresa de risco 1 e 2, que ela é MEI ou microempresa, se ela tem risco químico, físico e biológico, ela não precisa mais elaborar o PPRA, desde que ela declare a inexistência do risco. Quem vai fazer essa declaração da inexistência do risco? O empregador que define. No PPRA a gente já tem isso praticamente, só que o que acontece no PPRA é que as pessoas, mesmo para declarar a inexistência do risco, faziam um documento dessa grossura e cobravam do empregador um absurdo. Agora, teoricamente, pelo menos, essa declaração de inexistência do risco será menor. Na minha opinião, o maior erro da NR1 foi a questão do PCMSO, quando ela colocou que as empresas, grau de risco 1 e 2, MEI, microempreendedor e tal, elas não precisavam elaborar o PCMSO desde que não tenha risco químico, físico, biológico e ergonômico. E aí, quando ela colocou ergonômico, eu acho que eles pensaram que eles estavam economizando, mas muito pelo contrário. Quando você fala de fator ergonômico, toda empresa tem. Então, teoricamente, toda empresa agora vai ter que elaborar o PCMSO da mesma forma como antes. Então, essa economia, eu não sei como é que o pessoal da Fundacentro deixou isso passar, porque isso está nos olhos, deixaram passar. Então, a empresa tem lá um porteiro, tem uma cadeira, tem uma mesa, não sei o quê, vai poder falar que tem fator ergonômico lá. E quem vai dizer que não tem? Então, foi a bola fora da NR1, na minha opinião. O que esperar do futuro, né, no que se refere às mudanças? Como a gente já falou aqui, simplificação para as pequenas empresas, toda empresa de grau de risco 1 e 2, pequena, média, microempreendedor, o governo quer tirar a mão de cima delas. A galera da área de SST está me assustando muito, porque toda vez que eu entro lá no site Facilita, o que eu mais vejo é profissional da área de segurança pedindo o fim da CIPA, pedindo o fim da estabilidade. O governo pode escutar isso, e aí, realmente, não sei se o pessoal da Fundacentro vai conseguir segurar, porque eles também fazem parte da comissão tripartite, mas, ou seja, o próprio profissional da área de segurança pode acabar provocando o fim da CIPA ou o fim da garantia de emprego. E isso é algo que me deixa um tanto assustado. O que esperar da mudança da NR5? Na minha opinião, o que eu vou sugerir para mudar? Ainda não sugeri lá no site, mas vou sugerir. Treinamento de CIPA. Eu acho que o treinamento de CIPA, quando é só para um designado, não precisaria ser um treinamento de 20 horas. Poderia ser um treinamento de 15 horas. Treinamento de CIPA convencional, na minha opinião, 20 horas logo de cara também é um desperdício. Podia ser um treinamento de 10 horas inicial, no meio do ano fazia outras 10 horas. Por quê? Você pega hoje o cipeiro, dá um treinamento para ele de 20 horas, e ao longo do ano esse cara não tem assistência mais nenhuma. O pessoal da consultoria acredita que com um treinamento de 20 horas, de uma vez só, o cara vai conseguir fazer a gestão de SST ao longo do ano todo. E isso não existe, não é possível. Tem que ter acompanhamento, né? Então, 10 horas inicial, 10 horas no meio do ano é o que eu até vou sugerir lá para o pessoal do governo. Alteração na NR4. Aí o pessoal chega a dar aquele calafrio na espinha, né? Alteração da NR4. Não acredito em fim de quadro de dimensionamento CESP. Isso é impossível de acontecer, lembrando que a nossa profissão ela aparece lá na CLT, então teria que derrubar a NR, derrubar a CLT. Outra coisa, a nossa profissão aparece lá no decreto 7.410 de 85, lembre-se disso. Então, nossa profissão, técnico de segurança, engenheiro de segurança, é cravado via um decreto.
Então, para acabar com o SESC, tinha que alterar a NR4, tinha que alterar a CLT, tinha que derrubar o decreto 7.410 e ainda derrubar a portaria 3.275, se eu não me engano, que é a portaria que dá as atribuições do técnico. Eu não acredito que isso aconteça. Nem se o presidente quisesse, ele não teria força para tanta mudança. Então, o quadro do SESC, na minha opinião, fica. Tem muita gente pedindo para que entre um tecnólogo em NR4. Eu acredito que não vai entrar ninguém. Eles estão querendo simplificar. Se fosse entrar alguém, e é uma sugestão que eu até vou dar lá também, que entre o psicólogo do trabalho. Na minha opinião, seria o cara para entrar na alteração, seria ele. Para cuidar do técnico do engenheiro. Também. Se você olhar os afastamentos da Previdência, você vai ver que as questões psicológicas, elas estão só aumentando ano a ano. Então, as pessoas estão cada dia mais doentes de fatores mentais, psicológicos. Então, o psicólogo do trabalho, na minha opinião, seria uma boa. Eu até vou sugerir isso lá. Se vocês quiserem sugerir também, se eu sugerir só é uma coisa. Se 10, 15, 20, 30, 100 pessoas sugerirem a mesma coisa, isso vai ter um peso muito maior. Então, se todas as ideias que vocês gostarem, vai lá e sugiram também. Na NR4, eu suspeito de que eles vão tentar trabalhar a questão de terceirizar o SESMIT. Isso já tem várias vezes, isso já apareceu como projeto de lei aqui, projeto de lei acolá. Então pode ser que eles vão tentar terceirizar o SESMIT, onde uma empresa com um SESMIT montado vai poder prestar serviço em várias outras. Eu espero que isso não passe. E eu espero que o pessoal da Fundacentro, que é o pessoal que mais leva confiança lá dentro, não deixe passar. Mas eu acredito que vai haver essa tentativa para baratear a área de segurança do trabalho, um SESC que vai prestar serviço para várias empresas. E por que isso não é bom, na minha opinião? Porque cada empresa é uma realidade diferente. Então, como é que você vai ter um SESC que presta serviço na metalúrgica, que depois vai prestar serviço na construção civil, que depois vai prestar serviço na área rural, depois na NR32? Não funciona, não dá para fazer isso. Então, o bicho vai pegar. Muitas mudanças ainda vêm por aí. Muita gente falou que a segurança do trabalho saiu depreciada. Na minha opinião, não. A NR12, se você for contar o número de páginas, ela até aumentou de tamanho. Eu pensei que eles iam pegar a NR12 e fazer ela ficar assim. Mas não, a NR12 aumentou de tamanho. Ela diminuiu o rigor para máquinas internacionais, máquinas importadas do primeiro mundo. Máquina importada do primeiro mundo, antes tinha que chegar no Brasil, fazer as adequações de segurança para poder funcionar. Agora a NR falou o seguinte: máquinas de primeiro mundo pode entrar no Brasil e funcionar. Mas no geral, eu gostei da NR12, inclusive quem acompanha o nosso canal no YouTube, é o Jabá, nós vamos ter em breve, a gente já está encontrando contato com uma das feras da NR12 para debater com a gente alguns campos importantes lá e dizer o que mudou de fato. Porque uma pessoa que não é especialista em máquinas e equipamentos como eu, ao ler a NR12, eu posso ser passado para trás, eu não tenho a malícia, a vivência daquele campo. Então a gente vai trazer um especialista para debater isso lá no nosso canal, o canal Nestor WDET de Segurança do Trabalho no YouTube. Ok. O que mais gostaria de falar? O que esperar da mudança no SST? Gustavo. Bom, esse tema ele é o que está levando mais comentários agora, né? O pessoal vem comentando muito nas redes sociais, vem participando desses debates acalorados aí pela internet, sabe que a alteração das NRs é algo natural e que haveria de ocorrer, principalmente nesse ano. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, e enfatizo muito isso nas minhas aulas, é a importância do profissional consultar essas normas, esses projetos de alteração e efetivamente participar dessa mudança. Tá? Muitas vezes eu vejo os colegas dando opinião sobre a alteração, que a segurança do trabalho não existe mais, que as normas foram totalmente massacradas, enfim, vários jargões e frases de efeito, mas que infelizmente não vem de pessoas que pararam para estudar o texto. Né? Quando se fala da alteração da NR12, por exemplo, a gente tem que analisar que as máquinas e equipamentos que vêm dos centros industrializados, principalmente da Alemanha, e que atendem às normas da Comissão Europeia, principalmente as máquinas que atendam às normas do tipo C, elas já vão ser consideradas adequadas. Né?
para atendimento da NR12. Ou seja, porque as normas que nós temos aqui na NR12, que são as normas técnicas, que dão sustentação para você fazer essa adequação, são as mesmas que a gente encontra internacionalmente. Então, se a máquina já vem adequada, para que eu preciso fazer uma nova readequação? Para que eu preciso ter um novo gasto? Só que se a pessoa não se aprofunda e não vai atrás dessa informação, ela acaba julgando aquilo de uma forma precipitada. Ela não vai ter uma visão realmente do que foi alterado, né? Isso vale para a NR1. Quantas pessoas, Nestor, viraram para a gente e falaram: acabou o direito de recusa da 35, da 33, da 18, etc, etc. Não, foi tudo condensado numa única norma. Não que eu seja um admirador dessas alterações, tá? Mas a gente tem que analisar tudo com muito critério e não avaliar de uma forma muito emocional, tá? Principalmente, o que interessa muito para nós que somos da área de higiene ocupacional são as alterações da NR15, né? Então, a NR15, Leandro, principalmente na parte de índices químicos aqui, a gente está esperando, né, com muita expectativa e tensão, né, sobre essa alteração que realmente é necessária, e espero que sim, o governo olhe com o mesmo critério para a NR15, para a NR16, a NR28, mudar aquela OFIR que está congelada desde os anos 2000, vamos ver se a gente consegue mudar essa questão que é tão importante quanto. Eu falei sobre esse tema lá embaixo hoje, né? Está bem fresquinho na minha cabeça. Primeira coisa é que eu estou desconfiado. Eu não sei se aquilo ali é verdade ou se aquilo ali é um balão de ensaio. Não. Porque a gente esperava que fosse uma mutilação e veio uma reforma do corpo. Então, coisa que me preocupa. Primeiro, vamos engravidar muito as pequenas empresas. Porque de uma forma ou de outra, hoje, com os documentos que se gera, quando na frente aparece um doente, um estropiado lá, eles têm alguma coisa para se defender na justiça. Porque está se esquecendo de uma coisa nesse país. As NRs são bengalas para ajudar a caminhar na direção. Mas, ao fundo, a justiça vai continuar sendo a mesma. Então, acidentar, adoecer ou fazer vai ter o mesmo impacto. E as empresas pequenas, que sempre levam pior, elas vão ter dificuldade de ter um documento para comprovar que não fizeram. Vão ter exames de entrada piores, quando tiver. A segunda coisa, é muito comum em empresas de grau baixo ter trabalhadores que fazem trabalho duro. E esse é um grande problema. Então, essa história do aso avulso é uma coisa totalmente desnecessária. Talvez se o governo tivesse feito um manual para a microempresa, para poder atrelar uma coisa parecida, sem referência vai ficar muito estranho. Em relação ao treinamento EAD, é uma preocupação, porque ele tem mais lobby do que vontade. Estamos vendo esse tipo de coisa. Em relação a 12, fantástica. Eu imaginei que iam levá-la para o retreat, sequestrá-la, retalhar, cortar pescoço, e o que fizeram foi colocar 5 itens para justificar um, que é a aceitação da norma internacional. Nós, no Brasil, rejeitávamos máquinas aprovadas na Alemanha. Então é uma coisa meio estranha, mas isso tem nome, tem endereço, tem tudo direitinho. E por fim, a minha preocupação grande hoje é com a 15. Que a 15 é uma norma que gera realmente custos, né? Porque as ações são caras. Se não houver um trabalho bem feito, alguém pode fazer uma besteira. Em relação a 4, não existe um cenário, mas existem algumas possibilidades que podem acontecer. Primeiro, a retirada de alguns. Então você teria no quadro obrigatório, não vou falar nome para não causar problema, ou profissão X ou profissão Y, e o resto poderia ser terceirizado. Essa é uma das alternativas que a gente acha que tem, certo? Mas de toda forma, a preocupação maior é que ao final disso, eu vejo 2 sinalizações boas que eu comentei ali embaixo. Primeiro, a gente que lê cenário, o profissional de nível técnico tem que ler cenário, né? Sempre houve a tendência de se fazer a terceirização, a jogar o SAT para dentro dos bancos das seguradoras. Para jogar o SAT para dentro dos bancos e seguradoras, eu tenho que ter alta regulamentação. Porque na hora de fazer a apuração do acidente ou da doença para indenização, se eu não tiver muitas regras, assim como se faz na ação regressiva, em cima das normas. Então, talvez se preserve esse corpo para lá na frente isso servir como base para uma avaliação. Né? Tem muita possibilidade. E uma coisa que tem me animado muito, todo mundo que me acompanha na internet, eu sou a pessoa que talvez mais poste vagas de emprego na internet, não minhas, mas dos outros. Né? Eu tenho visto crescer muito o mercado de trabalho. Muita vaga de engenheiro, de técnico, e isso grandes empresas.
Grandes empresas têm departamentos que fazem leitura de médio prazo e longo prazo. Ninguém contratar um engenheiro sênior hoje sabendo que daqui a 3 meses não tem mais ninguém. Então a minha esperança é que alguma coisa venha atrás disso. Eu não acho que vai ter essa catástrofe que a gente está imaginando. Alguma coisa pode acontecer. Uma 15, uma 9, uma 7, muito especialmente. Mas com a 4 e com a 5 eu não creio que vai acontecer. Bacana, bacana. Mais algum comentário, pessoal? Gostaria? Ok. Pessoal, só quem for fazer a pergunta ou fazer alguma complementação, se apresenta, fala de onde que é, só para a gente poder se localizar. Qual é o seu planeta? Minas Gerais. Coisa boa. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Thiago Francisco, sou higienista ocupacional, represento a BHO, Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais do Estado de Minas Gerais. Juntamente com o Leandro, faço parte do grupo técnico de higiene ocupacional de Minas Gerais. E eu queria, primeiramente, parabenizar essa seleção que está aí em cima. Eu só não conheço a moça do lado da Rubia, mas o restante aí eu já acompanho alguns há décadas, né? Eu queria pontuar 2 coisas da revisão do NR1. A primeira delas, a quantidade de erros de português, gravíssimos alguns até. E o segundo que eu queria pontuar, eu queria saber quem está por trás disso. Primeiro, as empresas, meio, pequenas empresas, grau de risco 1 e 2, que não tiverem riscos físicos. Eu vou pontuar 2 palavras, físicos e ergonômicos, conforme o Nestor já falou. Primeiro ponto, a luz, essa luz aqui, é uma radiação não ionizante. Ela é um risco físico. O fato de ter revogado o anexo 4 da NR15 lá atrás, antigamente, não faz com que essa luz deixe de ser um agente físico. Então, não sei se é Nando Reis, né? Então, enquanto houver sol, enquanto houver luz, não tem como existir empresa sem risco físico. Talvez faltou a palavra significativo lá. Por falar em risco físico, alguém pode estar se perguntando, mas espera aí, mas NR17 que trata também desse assunto. Então são 2 normas falando sobre isso. Eu, como higienista, para mim é muito difícil entender essa relação. Então aí que meu questionamento, igual o Nestor falou, que confio bastante na Fundacentro, eu também tenho grandes amigos lá. Quem está por trás de algumas bobagens que estão sendo escritas? Será que isso vai continuar? Será que vai melhorar? Será que vai piorar? Como que isso vai ficar? Porque essa daí, para mim, não desce. Se alguém tem opinião diferente, eu estou totalmente disponível a mudar minha opinião se me convencer com um argumento técnico. Então é só. Obrigado. Obrigado. Alguém quer fazer algum comentário, Nestor? Para a gente finalizar e passar para a segunda etapa. Então, sobre os erros ortográficos, gramaticais, eu acredito que isso é normal. Você pega ela estava em outro texto, com outra numeração, aí passou tudo para essa nova. Talvez de uma passagem para outra, na correria, que foi uma correria, à tarde o negócio já estava assinado, à noite o pessoal já estava fazendo festa e tudo mais. Passou, né? Então, isso eu perdoo. Agora, a questão da luminosidade é realmente complicada. Talvez tenha passado também porque o governo está querendo simplificar, né? Então, não vou pegar se a luz veio de lá, se a luz veio de cá. Vamos simplesmente colocar aí, vamos facilitar as coisas. Né? Afinal, não gera mais salubridade. Afinal, quando você pensa em segurança de trabalho, né? O leigo, quando ele pensa em segurança de trabalho, o que ele liga direto? Insalubridade. Então, se a luz não gera mais insalubridade, deixa como está mesmo. Talvez tenha sido isso que aconteceu. Vamos facilitar, vamos simplificar, né? Então, eu acredito que essa tenha sido a ideia. Eu já vi outros higienistas falando também sobre a questão da luz, né, dessa polêmica aí, mas eu acredito que a ideia por trás, posso estar enganado, claro, eu acredito que a ideia por trás tenha sido essa. Então, vamos simplificar, vamos facilitar. Já que não é insalubre mesmo, né? Deixa desse jeito. Para te explicar, a moça que está do lado do Nestor é o Vitor, tá? Não do lado de cá. É a Camila Sartori, a mulher da ergonomia. Né? Eu acho o seguinte, o grande problema é a BHO, pode ter bons amigos na BHO, bastante amigos lá. A BHO pode contribuir muito com isso. Enquanto
perda de saúde estiver associado a adicional de salubridade no Brasil, não vai avançar a técnica. Então nós precisamos trabalhar urgentemente para dissociar, não sei o que a gente vai fazer, porque os trabalhadores não aceitam perder, mas enquanto tiver, e nós temos diversas situações, não é só essa, muito bem lembrada para você, que atinge quase 100% dos trabalhadores, com certeza. Não sei se trabalham na vida noturna, trabalham nisso tudo. Esses não tem problema com esse tipo de problema. Mas enquanto tiver, então o grande caminho, são dois caminhos para as pessoas de trabalho, duas lições de casa. A primeira é essa. A segunda, nós precisamos trabalhar para que no futuro o anseio de segurança e saúde não seja de uma categoria da outra, seja uma sociedade. Quem devia estar discutindo hoje com o governo os absurdos, alguns que vão acontecer por aí, deveria ser o OAB, deveria ser a CNBB, não a gente. É a sociedade que tem que querer saúde e segurança, e a gente tem que ser o agente da transformação técnica. Então a gente vai trabalhar para dissociar realmente. Tá bom? Mas já apresentei, né? Então tá bom. Ok, vamos dando sequência, agora vamos de Minas para Minas, chamando o Leandro. O Leandro ele vai enfatizar a importância da qualificação técnica, como conhecer os riscos químicos, por exemplo, que impacta no dia a dia dos trabalhadores. E está sendo bem legal que logo depois do Thiago eu falar isso, né? Então, a questão dos riscos químicos, principalmente, eu acho super importante essa questão de ser citado na questão dos riscos químicos, porque eu vi também vários no meu canal, no meu Instagram, no meu canal no YouTube, todo mundo, quem que vai ser o louco de falar que não tem um risco químico em um ambiente? Quem que não vai ser o louco de falar isso? Eu costumo responder o seguinte, nós estamos aqui, todo mundo já viu a CGH, né? Então, eu pergunto, então, você chega em um ambiente de trabalho fazendo avaliação de todos os agentes que estão listados na CGH? Então, uma hora ou outra, você está fazendo uma apreciação de risco e está falando que aquele risco é inexistente naquele ambiente. Então, se um profissional hoje ele não tem uma capacitação, e aí com essas revisões que entraram, para mim, eu acho que eu até nem tenho que discutir isso com você também, Thiago, mas eu acho que fortaleceu alguns pontos de higiene ocupacional muito importante. Então agora eu acho que qualquer profissional, na minha visão, para conseguir atender a primeira mudança que entrou, que é essa de questão de risco, se ele não entender de higiene ocupacional, ele não vai conseguir andar. Então, os profissionais têm que se capacitarem nesse assunto. É primordial. Os agentes químicos, principalmente, porque agentes químicos é a bruxa da história, né? Então, quando fala-se da maioria dos agentes físicos, é mais tranquilo. Então, geralmente eles geram uma sensação física no corpo, então eles são mais perceptíveis. Quando a gente vai falar de um agente químico, na maioria das vezes eles são imperceptíveis, inodoros, você não sente, você só vai ver na hora que você tem um efeito. E para você saber o que está causando o efeito. Então, isso leva a uma avaliação abrangente do ambiente. Então, o profissional hoje, ele vai ter que entender muito dessa parte de higiene ocupacional. Entrando nessa questão que vocês falaram de luminosidade, vai ter, para mim, eu acho assim, o que quer dizer não ter o risco? Não acho que a questão de salubridade é nada. Talvez eu também possa estar sendo inocente nessa aqui, não acho que eu tenha alguém que entende muito de higiene ocupacional lá, mas para mim é uma apreciação de risco. Como que se faz um reconhecimento de risco no ambiente de trabalho? Hoje, a iluminação em um PPRA, quando eu estou usando uma lâmpada fluorescente, hoje ela é um risco hoje. Todo mundo está citando ela no seu PPRA? Esse é um questionamento que a gente tem que responder. Isso é um risco aqui. Qual que é o tamanho desse risco? A gente consegue graduar um risco. Não é só para físico, não é só para químico. Então a gente tem que olhar isso, a gente tem que fazer uma avaliação. E riscos químicos é a outra dúvida que muita gente tem. Eu vou pegar uma física de um produto, a partir de quantos por cento eu posso menosprezar? A menos de 5% não tem risco? Longe disso. Não vá para esse viés. A gente fazer uma avaliação de risco no ambiente de trabalho está muito mais relacionada à capacidade daquele produto químico ele ir para o ar. Então é isso, higiene ocupacional, quando a gente está fazendo aquelas medições, aqueles limites, esse agente está presente no ar? Se sim,
qual a relação que ele tem com o limite de exposição ocupacional? Ele é significativo? Não é? É a mesma coisa com o ruído. Mesma coisa, o ruído a gente já sabe, ele já se propaga no ar. Então, já é um agente que já está propagando no ar, uma onda sonora que se propaga no ar, uma onda mecânica. Então, como que a gente faz, às vezes, uma apreciação de risco, um reconhecimento de risco do ruído no ambiente, para ajudar na nossa avaliação qualitativa? Você vai lá com o sonômetro, não com o seu celular, por favor, né? Senão, mas você vai lá fazer medições pontuais para te ajudar no seu julgamento e categorizar aquele risco. A mesma coisa você tem que fazer com os agentes químicos. Você tem que olhar esse agente. Esse agente é a grande pergunta. Eu vejo, às vezes, na Analytics, que é o nosso laboratório também de análises químicas, muitas vezes chegam agentes para a gente analisar com dúvidas do pessoal, que são coisas que não fazem o menor sentido técnico. Porque imagine só se eu tenho um particulado no ambiente. E muitas vezes, às vezes só o nome daquela substância já é o risco. Ah, eu tenho tal substância química que é um particulado no ambiente. Mas e aí? Gera exposição? Essa pergunta que a gente tem que responder no final das contas. Gera exposição? Ah, sim, gera. Ela é significativa frente a um limite? Frente aos estudos? Qual que é o impacto disso no longo prazo? Entender, igual hoje, até a gente soltou no nosso canal falando muito isso. Se os profissionais não entenderem a teoria por trás do limite de exposição ocupacional, 90% das coletas dos agentes químicos vão ser feitas erradas. Hoje, no Brasil, a gente tem 5 tipos de limites de exposição para agentes químicos. 5. E cada um visa um tipo de efeito no corpo. E cada um tem um tipo de coleta que tem que ser feita. Quantos profissionais hoje vocês conhecem que conhecem esses tipos de agentes? A gente fez um curso em São Paulo, né, Gustavo? A gente colocou isso no curso, o pessoal saiu de lá com a cabeça inchada, falando assim, eu morri ano passado, assim, eu fiz tudo errado minha vida inteira. Porque não entender a teoria por trás do limite. E há uma contradição imensa, né, que a gente estava discutindo, que uns lá quase chamaram de psicólogo depois, né, que a gente estava brincando, porque assim, às vezes, um julgamento que a gente tem dentro de um ambiente de trabalho, eu julgo que esse trabalhador tem uma exposição de 2 horas. Eu paro de coletar. Eu mando essa amostra para o laboratório, vamos supor, mandou para a Analytics. A Analytics devolve o relatório. E esse é um limite, vamos supor, de média ponderada no tempo, na jornada de trabalho desse trabalhador. E aí, quando eu pego esse resultado que saiu do laboratório, eu já comparo direto com o limite. Isso é o maior paradoxo que existe da higiene ocupacional. Porque eu estou afirmando, mesmo que sem querer, que aquele período que eu não coletei, ele era igual às 2 horas. Mas você parou de coletar a sua amostra justamente porque o seu julgamento ele não tinha mais exposição. Então, quando eu vou parar hoje para revisar laudos, PPRAs, relatórios de avaliações do ambiente, eu vejo muita coisa errada, porque a teoria básica por trás desses conceitos não são entendidos pela maioria dos profissionais. Então, voltando a esse assunto um pouquinho do profissional de 4.0, e o que eu vejo hoje é que se esses profissionais não entenderem de higiene ocupacional, vocês têm que entender, porque na NR4, vocês estão falando, todos não vão acabar com o técnico de segurança, não vão acabar com o engenheiro, mas até que ponto, até onde esse engenheiro de segurança entende os conceitos por trás da higiene ocupacional para fazer um bom trabalho. Como tem sido o preparo deles para a entrega? E até que ponto esse profissional, que aí eu quero deixar o questionamento para vocês, ele está preparado para falar, aqui não tem um risco, de acordo com a NR1. Era isso que eu queria falar para vocês. Só uma pergunta, aproveitar que o profissional... Claro. O que você acha, como especialista, essa liberação que o governo fez para a exposição do trabalhador rural? A gente esquece dele, esse trabalhador policial não sofre acidente, motorista de caminhão é só fábrica. Mas a roça também não sofre. O que você achou, como especialista, dessa liberação dos
Bom, o que eu tenho que achar disso como químico e como higienista ocupacional? Eu acho que nós estamos correndo um sério risco. Por quê? Problemas do Brasil, igual a gente fala. Por que a gente tem sempre os sistemas mais complexos, mais elaborados do mundo? Porque a gente não consegue seguir o procedimento. A gente não segue o procedimento. Igual se vocês for falar com qualquer pessoa que desenvolve software e ele desenvolver e falar assim, olha, tem esse botão aqui, você não clica nele não, nós estamos desenvolvendo. Qual é a primeira coisa que o brasileiro vai fazer? Ele vai clicar. O brasileiro não lê procedimento, ele não segue receita, ele taca, tipo assim, os agrotóxicos, eles são problemas, são os compostos mais tóxicos que tem no ambiente. Inclusive, eu fiz uma live semana passada falando sobre isso. Está lá no meu canal no YouTube, procuram lá, Leandro Magalhães. Então, eles são os compostos mais tóxicos. Porém, se fossem utilizados conforme recomendação, estudos, o impacto seria menor. Esse é o maior problema, que neles não são usados. E o outro grande problema é que são desses agrotóxicos que foram liberados alguns outros. São moléculas novas, que não há estudos epidemiológicos, não há estudos toxicológicos ainda disponíveis para estabelecimento de um limite de exposição ocupacional para essas substâncias. Então, eu acho arriscado, mas eu acho muito mais arriscado não só pela toxicidade dessa substância, mas pelo perfil comportamental do brasileiro. Um dos grandes problemas que a gente tem, na minha visão, na área de segurança do trabalho, é o perfil comportamental, tanto dos trabalhadores quanto dos profissionais da área. Então, você vai ver a grande parte das agriculturas familiares. Como que é aplicado agrotóxico na agricultura familiar? Vai a tiazinha com a bomba postal de chinelo, saia e camisa, e vai aplicando spray no negócio. Como que uma pessoa dessa não vai intoxicar? Como que não vai? Ela vai intoxicar, ela vai ter um dano, sem sombra de dúvida. Então, esse é o meu maior receio do propósito. Ok. Gustavo, vamos finalizar com o Gustavo, passando para o pessoal, ok? Bom, tem como deixar de falar de higiene ocupacional um pouco, né? O risco químico, né, ele tem essa característica de ser, não vou dizer, talvez seja mal visto, né, higiene